Olá, boa noite, me chamo Luciano. Vou dar continuidade aqui na resolução da prova do concurso da Seduc Pará. Vou resolver a questão 27, essa aqui é a prova tipo 4, em azul. Aqui na página 9, a gente tem a questão 27. E a questão 27, ela não foi resolvida por não conter um gabarito correto. Aliás, ela foi anulada por não conter um gabarito correto. Mas mesmo assim a gente vai resolver. Ele pede para a gente encontrar os valores de x que satisfazem esta inequação aqui. Então a gente vai entender como é que a gente resolve uma inequação onde a gente tem uma razão entre duas expressões algébricas. Uma primeira coisa importante sobre inequações é entender que a solução ela vai ser um intervalo da reta real. A gente precisa analisar o que é que o sinal o sinal aqui está pedindo, né? No caso, ele quer que esta fração aqui seja maior ou igual a zero. Então, ele quer que a gente analise onde isto aqui é positivo ou é o zero, né? Então, toda vez que a gente tiver inequações do tipo uma função f de x dividido por uma g de x, neste caso aqui eu estou chamando, né? Eu estou dizendo que o numerador é uma função do segundo grau e o denominador é uma função do primeiro grau. Aí eu chamei de f de x, de g de x, respectivamente. Então, toda vez que a gente tiver o quociente de funções ou o produto de funções envolvendo numa inequação, a gente vai resolver utilizando um dispositivo prático chamado quadro de sinais. E como é que funciona? É bem simples. Veja, coloquei aqui. O numerador eu chamei de f de x, né? Essa função do segundo grau. E o denominador eu chamei de função g de x, que é essa função afim aqui. Tá, como é que a gente faz? Primeiramente, a gente calcula as raízes aqui. Vamos olhar somente para f de x. A gente calcula as raízes. No caso aqui as raízes é menos 1 e 2,5. É uma parábola, né? Com cavidade voltada para cima. A gente sabe que do menos infinito até o menos 1 é positivo. E aqui a bolinha está pintada de preto, porque é a raiz da função, né? Entre menos 1 e 2,5, a gente tem que o gráfico ele vai estar abaixo do eixo x, então por isso está negativo, certo? Para valores maiores que 2,5, a função vai ser positiva. Então, essa aqui é o estudo apenas da função do segundo grau. Agora, eu vou olhar apenas para g de x. Mas eu vou repetir aqui os valores, né? Aqui o menos 1, ele é a raiz da f de x, eu vou colocar aqui embaixo, na reta aqui da g de x, tá? Depois eu vou explicar por quê. O 2,5 também eu coloquei para cá. Bom, aqui dá para enxergar claramente que a raiz da g de x é 1,5, né? Se eu colocar 1,5 aqui vai zerar. E porque aqui é positivo, ela é uma reta crescente. Então, do menos infinito até o 1,5, ela é negativa, né? O gráfico vai estar totalmente abaixo do eixo x. Do 1,5 para o infinito positivo, vai ser positivo, porque o gráfico está totalmente acima do eixo x. Certo? A gente já colocou aqui, já fez o estudo separado individualmente das duas funções, que a gente chamou, né? A f de x e a g de x. Agora a gente vai olhar para o quociente delas. Como é que vai funcionar? Bom, o menos 1 estava aqui, né? A gente abaixou para cá e também a gente vai abaixar para cá. O 2,5 eu continuei abaixando e a gente colocou aqui, certo? Aí o que acontece? Agora a gente vai fazer o jogo de sinal. Quando eu tenho um quociente, por exemplo, de dois números inteiros, a gente sabe que tem a regra de sinal, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, menos com mais ou mais com menos dá menos. Então, a gente vai aplicar esta regrinha aqui. Vejam, vamos olhar aqui primeiro neste intervalo do menos infinito para o menos 1. Mais com menos vai dar menos. Vamos analisar agora no intervalo do menos 1 até o 1,5. Veja, aqui eu até esqueci de colocar, gente, tá? 1,5. Esqueci de colocar 1,5 bem aqui, tá? Mas ele tá bem aqui. Olha, menos com menos dá
mais. Então, do menos 1 até 1,5 dá mais. Se vocês prestarem atenção, o 1,5 aqui, ele ficou um buraco, né? O que é que significa esse buraco? Porque o 1,5 ele faz parte da g de x, e a g de x ela está lá no denominador. E a gente sabe que no denominador não pode ser zero. Então, se eu colocar 1,5 aqui, isso aqui vai dar um problema, né? Não pode ser zero. Então, por isso que aqui ficou um buraco. Aqui ele ficou fechado porque eu estou falando somente da g de x. Certo? Já aqui não, já estou falando do quociente. Ok. Agora vamos analisar o sinal do 1,5 e 2,5. Vejam. Menos com mais dá menos. E analisando o sinal do 2,5 para o mais infinito, né? Mais com mais dá mais. Então, este aqui é o estudo do sinal do quociente, certo? Como está aqui. Só que a inequação, ela quer o quê? Maior ou igual a zero. Ou seja, aonde é que este quociente aqui é positivo ou zero. No caso, do menos infinito até o menos 1 é negativo, então não serve para a gente. Mas o menos 1 ele pode fazer parte? Sim, porque o menos 1 ele é uma raiz. O menos 1 é uma raiz aqui da f de x, então ele pode fazer parte. Não tem problema ser zero em cima, no numerador, só não pode ser zero embaixo. Do menos 1 até 1,5 é positivo. Satisfaz a inequação? Satisfaz. Aqui, entre 1,5 e 2,5 é negativo, então não é o que a gente quer. E do 2,5 para o mais infinito é positivo, né? É positivo, satisfaz o que a gente quer. E bem aqui fica o buraco, porque não podemos zerar aqui no denominador. Então, o conjunto de solução, que deveria aparecer lá nas alternativas, é esse aqui. O conjunto de solução é a união desses intervalos fechado no menos 1, aberto no 1,5, né? O 1,5 não faz parte do conjunto de solução. União com fechado no 2,5 e aberto para o mais infinito. Lembrando que intervalos não podem ser fechados para os lados infinitos. Não tem como tu fechar para o infinito. Então, esse aqui é o conjunto de solução que não foi encontrado no gabarito. Certo?